Falar sobre o limite é meio desafiador, né? Porque ele é o nosso querido e tão almejado desconhecido. Rudolf Steiner, que fundou a antroposofia, diz que quando estamos no papel de educadores, devemos ter verdadeira devoção por aquela individualidade que se coloca diante de nós. E que a educação nada mais é do que permitir que aquele ser que nos escolheu como pais ou professores possa cumprir o seu papel dentro da vida. E o nosso papel é de acolher e sustentar esse processo que acontece junto de nós. Entendemos assim que todo indivíduo tem uma missão de vida e que nós, educadores, pais e professores, devemos proporcionar a ele as condições necessárias para que possa desabrochar toda essa riqueza que trouxe para a Terra. O respeito se dá no momento em que você entende isso e passa a olhar a criança que está diante de você como algo que é libertado e não moldado. E isso faz toda a diferença. Milene Mizuta faz numa frase uma comparação muito maravilhosa que nos fará compreender muito bem sobre o limite. Ela diz assim: assim como Michelangelo libertava suas esculturas com o cinzel, nós também temos esse papel, o papel de artista, que cuidadosamente vai esculpindo aquela peça bruta que está à sua frente, até que o que está dentro dela seja revelado. Este é o limite que liberta. Se a criança encontra limites cuidadosos, dados a partir dos adultos, pouco a pouco encontra a sua individualidade e se sente livre para deixá-la desabrochar. Bons tapas e palavrões, assim como boas surras e violências físicas, podem ser limites. Mas lhe parece uma boa forma de libertar essa obra de arte diante de você? Temos uma imagem cristalizada dentro de nós de que limite é duro, frio, difícil e ruim de encarar. A criança, até os 14 anos, vive o mundo. Os adultos vivem no mundo. E isso é muito diferente. Viver o mundo significa que a criança vive na plenitude. Quando ela toma um copo de água, ela não só mata sua sede, mas também sente profundamente o prazer de beber aquela água. Sente o prazer de uma boa comida, sente o calor de um bom abraço. Isto é viver o mundo. E com os limites acontece da mesma forma. Ela não compreende o limite, ela o vivencia. O primeiro limite que a criança tem é a sua própria pele. Quando bebês, o que separa a criança do mundo não é a sua consciência, e sim a sua pele. A sua pele é um grande órgão sensorial que a permite perceber pela primeira vez o limite de si mesma. Então, banhos quentes, uma roupa quentinha, contato pele a pele com a mãe, muito abraço, ser bem apertadinha em sua manta, ser aconchegada em um delicioso sling, uma massagem com olhinho aquecido, são limites poderosos. Ela vivencia o limite e cria uma identificação positiva com aquilo que a limita, entendendo que o limite traz segurança e que o mundo é um lugar cheio de limites bons para se viver. Ela vivencia que o mundo é bom. E vivenciar que o mundo é bom significa olhar o mundo com um olhar de gratidão por toda essa bondade que é recebida. Já o contrário, falta de afeto, falta de calor, falta de agasalho, falta de comida no momento certo, falta de sono, são vivenciadas pela criança como falta de limite. E é como se ela estivesse solta em algum lugar, totalmente desconhecido. É um grande quarto escuro, do qual ela não consegue tatear as paredes e o chão. A falta de limite físico é vivenciada pela criança como desamparo, abandono, solidão. Então, ela chora, como se em oração, pedindo limite. E se ela o recebe em forma de surra,
ela vivencia a violência física. Ela não sente raiva, ela não sente ódio pelo adulto. Ela vive a violência física na sua essência mais profunda. Ela vivencia a humilhação, o descaso, a falta de amor, a dor física e moral. Não existem exemplos mais claros de falta de limite do que uma pessoa humilhada. Uma pessoa que é deixada de lado e que ainda se submete àquela situação. Não existe falta de limite maior do que implorar a aceitação do outro, fazendo de tudo para agradá-lo. A surra dada é vivenciada pela criança como se ela não tivesse limite, como se tudo pudesse ser aceito pelo seu corpo, que ela não precisa de limites. É assim que a criança vivencia a violência física, que tem o objetivo de colocar limite. Talvez esta seja a origem de um mundo tão sem limite como este que a gente vive. E se ela vivencia o mundo, ela também vivencia o adulto. E vivenciar o adulto é vivenciar o que mora dentro daquele adulto. Se nele mora a frustração, ela vivencia a culpa. Se dentro do adulto mora a violência, ela vivencia o medo. E o medo é limitador, mas não é limite. Se você não tem certeza do seu não, ela vivencia o seu talvez. Se você não tem certeza de que aquilo é o melhor para ela, ela vivencia a sua dúvida. Se você não a aceita como ela vivencia a inadequação. Falar que a criança testa o limite dos pais é raso. Ela não testa os seus limites. Ela percebe que você não tem limites. Quando seu filho te desobedece, ele não reconhece o limite que você acredita ter. Ele escancara para você que você é frágil, medroso e que não está preparado para viver a vida com coragem, que não tem certeza daquilo que diz e muito menos do que pede e faz. Não bastasse a frustração de ter um adulto incapaz diante de si, a criança agredida ainda vivencia a falta de amor de um mundo adulto incapaz de amar. O mundo adulto para a criança passa a ser um lugar onde ela não quer estar, do qual ela não quer fazer parte. O limite para ela é bem claro agora. Ela não quer ser aquele adulto e dia após dia vai mostrar isso para você, te negando, se afastando, criando formas de deixar de te amar e finalmente vai vivenciar o desamor na sua forma mais nociva. Ela vai deixar de acreditar na vida e no que pode vir a ser. Cure-se, transforme-se, torne-se um artista, veja a vida com mais cores, com limites cuidadosos. Faça a sua grande obra de arte, a de criar um ser humano que confia na vida. Lembrando novamente Michelangelo, a escultura já está na pedra, por isso não adianta remar contra. O que seu filho deve vir a ser, será. Você não pode mudar isso. Então, se liberte desta responsabilidade de tornar alguém algo. Isto não é o seu papel. Seu filho, seu aluno, já é alguém. Você tem que aceitá-lo e amá-lo simplesmente assim. Esta é a melhor escolha para o limite.